A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul completa 125 anos e faz homenagens. Adir Reck, vereador da 9ª e 12ª legislatura, de 1983 a 2000. Quando eu fui vereador, eu considerava a homenagem a pessoas ilustres da cidade, especialmente pessoas que prestaram grande serviço a Caxias do Sul. Eu considerava isso uma obrigação da população. E quem representa a população são os vereadores. São os vereadores que devem lembrar as pessoas que efetivamente significam alguma coisa e que têm algum serviço prestado de forma diferenciada à sociedade. O professor Vazata, ele foi pioneiro na educação em Caxias. Ele foi o delegado de educação, ele foi pioneiro da implantação do ensino rural em toda a nossa região e, além disso, foi reitor da nossa universidade e foi aquele que consolidou a Universidade de Caxias do Sul no campus em que ela está atualmente. Isso é, as primeiras construções, os primeiros blocos, a primeira infraestrutura, o primeiro plano diretor e os primeiros cursos, né, e o início da regionalização da universidade foram de iniciativa do professor Vazata. Portanto, Caxias deve muito ao professor Vazata e por isso que nós indicamos ele para ser homenageado pela Câmara. Homenagem 125. Meu professor, seja muito bem-vindo. Veja que o ex-vereador Adir Reck faz um relato, uma síntese da sua atuação, mas a gente tem uma relação ainda mais afetiva, mais nobre, mais próxima e que perdura há muito tempo. Eu tenho uma alegria muito grande, em nome da Câmara de Vereadores, de receber aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paulo Cassiano. O prazer é meu estar aqui nesta casa, prestigiosa e prestigiada, onde realmente eu tive a honra e o prazer de receber aqui um título que muito me engrandeceu. E fico feliz também que tenha sido a indicação do professor Adir Reck, que trabalhou alguns meses comigo no início do trabalho da universidade, onde nós tivemos que ressuscitar, de certa forma, a universidade que tinha caído numa situação muito difícil. E graças a Deus foi tudo bem. Então aqui estou, nesta casa que me engrandece, à disposição. Que bom. Professor, o senhor é natural de Flores da Cunha, do interior de Flores da Cunha? Como é que foi essa origem lá? O senhor é professor rural, mas o senhor tem toda uma trajetória, a família tem toda uma trajetória nessa área. Na verdade, hoje sou filho de Nova Pádua. Nova Pádua. Só que Nova Pádua hoje é município, mas na época que eu nasci era distrito de Flores da Cunha. Agora você tem razão. A minha vinculação, a minha aproximação com a educação vem desde o berço, desde o nascimento. Por quê? Porque o meu pai já era professor. E eu, então, ainda criança, me lembro das coisas ainda com 5 anos de idade. Como hoje tenho 87, são 82 anos atrás. E a minha vida toda ela foi vinculada a vários níveis da educação. Então, a história da educação está impregnada em mim. E eu estou, assim, orgulhosamente também na educação. E posso dizer uma coisa importante. Possivelmente, os pontos básicos de manutenção de toda a história da educação, que é de mais de 80 anos, seja fruto do exemplo que eu tive desde aquela criança da parte do meu pai. Professor, o seu pai era professor rural também? Sim, evidentemente. Olha, o meu primeiro ano de magistério foi magistério rural. A minha formação primeira foi na Escola Normal Rural, cuja titularidade era dos irmãos maristas, daquele da PUC de Porto Alegre,
mas a escola normal deles estava sediada em Guaporé. E ainda me recordo, tem pessoas como o irmão Eduardo, que foi um ícone da PUC em Porto Alegre, também foi diretor apaixonado de uma escola rural em Guaporé. E aí que eu me formei em 1948. Daí, até hoje, a minha vida sempre esteve vinculada aos vários momentos bons, ruins e mais importantes da educação. Professor, é Travessão Carvalho, Travessão que o senhor morava? Ou era Nova Pádua mesmo? Ah, é isso mesmo. É o único nome alemão que existe de todo o meio foi aquele do meu travessão. Mitzel, o resto tudo é gringo italiano. Professor, a família, além do senhor, a família tem outros professores, né? É uma família grande com vários professores. Assim, do meu pai, todo mundo, na verdade, guardou alguma coisa da raiz. Olha, o professor Getúlio foi professor. A professora Eva, que é minha irmã, é professora. A professora Dulce, sim, é professora. Então, várias. Anair também? E a Anair, idem. A primeira delas, porque é a mais velha das irmãs. Certo. Quantos irmãos são, professor? Nós somos 10 entre homens e mulheres. Eram 6 mulheres e 4 homens. Que coisa. Professor, e o senhor começa a lecionar também lá, nas suas origens? Não. Por sinal, tive a minha primeira experiência, foi fantástica, porque me tirou do meio de colonização italiana e me jogou na divisa. Naquele tempo se fazia um concurso de nível estadual. O ingresso era por concurso de nível estadual. E eu fui classificado e indicado para Dom Pedrito, na divisa com o Uruguai. Então, o conhecimento e a vivência dos descendentes de uruguaios e brasileiros e brasiguaios foi para mim um enriquecimento fantástico. Só que lá eu fiquei 1 ano só, depois eu voltei aí para minha terra, porque aí tinham criado uma escola nova. Era Brizoleta já, professor? Hein? Era Brizoleta já, não? Não, foi antes das Brizoletas. Antes das Brizoletas. Depois eu entrei para ajudar as primeiras Brizoletas, não é? Mas aquela foi um movimento que existia desde o tempo do governador Ernesto Dornelles, e que começaram a criar um movimento para criar escolas rurais, aonde fixavam, inclusive, obrigatoriamente o professor no lugar, e tinha todo um terreno para levar os alunos a pensar, a ver, a analisar a plantação, as flores, etc e tal. Só que durou nem 5 anos a experiência. Depois cansaram porque ficou explodindo o número de escolas que precisava, não podiam manter o ritmo de construções projetadas, então entraram as Brizoletas, e aí então se encheu o Rio Grande do Sul de escolinhas. Professor, o senhor chegou a ser, na sua comunidade, um líder comunitário, um líder no sentido da cultura. O senhor foi eleito vereador, o senhor foi vereador de Flores da Cunha. Exatamente, por 2 mandatos. E fruto exatamente do trabalho nesta escola. Em 1951 eu vim para a escola. Em 54 já fui eleito vereador no primeiro mandato, depois do segundo mandato em seguida também. Na verdade, o professor naquela época... Era uma referência. Era uma referência. Era o professor, o delegado e o padre. Exatamente. Exatamente. Inclusive, eu acho que o professor era até mais do que o delegado. Perfeito. Era o padre no púlpito da igreja aos domingos e o resto da semana era o professor. Que coisa. Professor, aí essa é a sua passagem pela política, mas o senhor evolui para uma carreira universitária, né? O senhor vem estudar na universidade, e o senhor estudou na universidade e foi reitor da universidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa transferência das coisas. Veja que o meu trabalho naquela escola, que quando eu fui vereador por causa disto, em 1959, foram me buscar na escola, foi quando eu vim para Caxias, para assumir aqui o cargo de orientador do ensino rural da 4ª região.
Então aí que começou realmente a evolução desse atendimento. Além de conhecer todas as escolas, todo o movimento escolar no que diz respeito a brisoletas, inclusive a brisoleta mais antiga da nossa região, sabe onde se localizou? Gramado. Ah, é? Em Gramado. Olha só. Então, ali depois foi, na verdade, com o Brizola, o Rio Grande se realmente esparramou o tipo de escolinha mais humilde, mais simples, mais toda parte. Daí, com o meu trabalho aqui ligado como orientador de toda essa região, eu viajava muito até tomar conhecimento de todas as escolas. Mas também já começava, em 59, em 60 e pouco, se falava na universidade. Então, no primeiro momento que se teve a existência da universidade e a possibilidade, por morar em Caxias, foi a tentação de fazer a universidade. Tanto é verdade que, em 63, já entrei para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, antes da universidade. Antes da existência da universidade. Exato. Era a faculdade da igreja, né? Isto, era a Mitra Diocesana, exatamente. Professor, o senhor lembra de seus colegas daquela época, professores daquela época? Lembro. A maioria, uns faleceram, outros saíram muito para fora, mas a mais próxima que eu mais me encontro com aqui, a Magda Corsetti Torresini, que é society daqui de Caxias, era minha colega de turma, inclusive, não é? Mas a nossa turma era pequena, era só de 14 alunos, que praticamente foram até o final. Mas nós tínhamos professores vindos da França, professores vindos da Espanha, naquele tempo, não é? Professores assim com uma cultura vastíssima que enriqueceram muito o nosso curso. Nosso curso universitário não era universidade ainda, mas foi de excepcional importância pela qualidade dos professores. Professor, o senhor conclui o curso de filosofia? Eu fiz o curso de letras. Letras. Uhum. Na época se dizia letras neolatinas. Que tem origem. Uhum. Aí o senhor conclui o curso, professor, o senhor acaba assumindo a quarta... A quarta delegacia, depois foi para delegado de ensino. Quando eu me formei em 67, aliás, formei em 66, mas esperamos 67 para que o diploma... Fosse da universidade. Fosse universidade. Mas logo em seguida, em 67, já fui professor do Colégio São Carlos, curso ginasial, onde tinha como colega o Mário Banim, ex-prefeito, também foi colega meu do magistério lá. E em seguida, então, em 1970, eu entrei para a universidade. Eu fui pescado para fazer a universidade no departamento de educação. E ali, na verdade, começou a minha vida ligada à universidade, poucos anos depois da minha formação universitária, como você disse. Perfeito. Professor, o senhor já era casado? Sim, eu casei já em 1952, quando vim morar em Caxias. Já era casado, já tinha 2 filhos. E tudo. Como é o nome da sua esposa, professor? Ivete Bigarella Vazata. Bigarella é uma família ligada ao cooperativismo, né? Sim, muito. O irmão dela, o Raul, foi presidente até da Federação das Cooperativas no Rio Grande do Sul. Exatamente. E os seus filhos, professor, quantos filhos o senhor tem? Tenho 4 filhos, 1 homem e 3 mulheres. Todos espalhados já. Só uma mora em Caxias, outro mora em Porto Alegre. Qual é o nome deles, professor? Eu moro em Porto Alegre, o Elmar Luiz Vazata, está no Banco Central. E a Margarete está na Secretaria de Planejamento do Estado, hoje. A formação dela é arquiteta. É arquiteta e engenheira civil, também. E a mais nova está na Itália já, há 23 anos, foi para ficar. E netos, professor? Netos, deu 5. 5 netos. Como é o nome deles? O primeiro, vamos pela ordem, não é? O Rafael, que você conhece também. Segundo, depois tem o Vitor, depois temos a Vitória, depois temos a Isabela
E agora tem bisneto, inclusive. Olha só. Bisneto. Como é o nome do bisneto, professor? Bisneto que eu brinco com ele porque ele é Vicente. Vicente. Isso é homenagem. Professor, o senhor ingressa, o senhor recebe seu diploma na universidade, o senhor vai para a 4ª CRE, num momento tinha reforma do ensino quando o senhor foi para a 4ª CRE. Exatamente. Quando se implantou a reforma do ensino no Brasil, o governador do estado era Euclides Triquez. E ele foi buscar para vir para a Secretaria de Educação, Mauro Costa Rodrigues, que era o secretário-geral do MEC, que estava implantando a reforma no Brasil. Então veio para cá essa figura muito respeitada, né, conhecedora profundíssima, e começamos a implantar. E aí ele me convidou, que eu era delegado já há 3 anos, 4 anos, delegado, para assumir a CRE, a Coordenadoria Regional de Educação. Que era mais que a delegacia. Que era 4 delegacias subordinadas. Barbaridade. Até Erechim. Eu fiquei amigo de Erechim por causa do tempo que eu trabalhei lá. Mas foi uma experiência fantástica, porque, na verdade, a tentativa... É uma pena que, como muitas coisas sempre acontecem no Brasil, elas são iniciadas, vão até uma certa altura, depois interrompem. É verdade. A reforma ficou interrompida e prejudicada. Era um conceito novo, né, professor? Que hoje ainda tenta ser resgatado de alguma maneira. Exatamente. Mas era profissionalizante, as pessoas aprendiam, os jovens aprendiam. Exatamente, a gente via o sentido básico da coisa, era exatamente levar a educação para conjuntamente, integradamente também iniciar algo do trabalho. E aí tem onde surgiram os famosos GOT, Ginásios Orientados para o Trabalho. Isso mesmo. Coisa fantástica esse momento. Como ideia, não é? Professor, eu estava participando, estava fazendo cobertura no dia que o senhor foi escolhido reitor da universidade. Nós tivemos uma intervenção, para quem não lembra, nós tivemos uma intervenção do MEC, uma intervenção branca do MEC, na Universidade de Caxias do Sul. Veio o professor Ayrton dos Santos Vargas, ficou aqui 1 ano praticamente. Tinha sucedido o senhor Sérgio de Almeida Figueiredo, ele também é uma figura humana notável, né? Era o Dr. Virvi, Sérgio de Almeida Figueiredo, o Ayrton dos Santos Vargas, e aí, para solucionar os impasses que tinham surgido, precisavam de um homem que articulasse o senhor disse, essa ressurreição da universidade. Eu estava fazendo cobertura quando foram lhe comunicar, ou lhe solicitar, e acho que foi Mário Ramos. O senhor pode contar essa fase? Não tem dúvida. Naquela época, então, eu era coordenador regional das 4 delegacias, não é? Mas a sede era Caxias, e uma bela manhã, eu era professor do Departamento de Educação, há 3 anos já. Mas eu simplesmente, o envolvimento com a educação média não me fazia nunca pensar na universidade como tal, a não ser de cumprir com as aulas de acordo com a programação. Numa bela manhã eu estou no gabinete e chegam a entrar na minha sala, a gente sabia dos problemas que a universidade vinha enfrentando, as dificuldades, etc. Então, Mário Ramos, Dom Benedito Zorzi, Ayrton Vargas e o Edmir Zatti, me parece que era um que estava junto que representava a SIC. Né? Entraram na minha sala assim, aí os caras disseram, como vai? Tudo bem, tudo bem. Aí, o que tem? Nós viemos lhe comunicar que o senhor foi escolhido para ser o reitor da Universidade de Caxias. Eu não desmaiei porque eu estava sentado na minha cadeira, mas o choque não foi pequeno. E completamente aturdido, na verdade, não tive a resposta, não ia a resposta para dar. Eu disse, olha, eu posso pensar um pouco, não é, etc e tal. E dizer, olha, tem prazo até as 2 horas da tarde. Isso era pelas 11, quando nós foram lá, né? Até as 2 horas da tarde, nós podemos esperar, porque o conselho diretor está reunido e precisa encerrar o capítulo da seleção do reitor. Aí fui para casa, almoçar a meio-dia, na hora de almoçar. E a mulher e os filhos, etc., já tinha 3 filhos, já tinha.
que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Eu estava muito bem, estava entusiasmadíssimo com o trabalho da reforma, o relacionamento fantástico nas delegacias, Vacaria, Lagoa Vermelha e Erechim. Mas o professor, naquele momento, fala alto, viu? A coisa interna fala alto. Eu sou professor, estava dentro aqui em cima, vivia alguma coisa desse tipo de... Será que eu tenho o direito de negar? Será que sim, será que não? Afinal, conversado lá na mesa, etc., a Ivete, minha mulher, diz, olha, pensa bem, mas se você quiser aceitar, nós vamos te ajudar, etc. Bom, para terminar a história, era 2 horas marcadas, era em cima no restaurante Querência. É Querência, isso. Querência, exatamente. Fui lá. E vocês estavam lá, agora você confirmou que estava. Toda a imprensa de Caxias estava presente e o pessoal que almoçou lá também estava presente. Aí eu fui dizer que eu ia aceitar o empenho, etc. Você faz aquela conversa depois de colaboração, etc. e tal. E afinal terminou lá aceitando. Depois eles foram lá para a reunião, eu voltei para o meu trabalho, mas algumas noites eu não dormi, para te dizer a verdade, porque as dificuldades eram grandes, a desintegração tinha sido muito grande, corpo docente esfacelado, déficit, e pior do que isto, havia na imprensa nacional um descrédito para a universidade, explorando aquelas coisas que a gente não precisa revolver agora, não é? E que deixava uma situação, precisava revolver tudo isto, recuperar, integrar, etc. e tal. Bom, o resultado é que se marcou para fazer, 13 dias depois eu estava assumindo a universidade. Aí eu trabalho, dá para imaginar, não é? Agora, eu tive uma colaboração, tem que dizer, tanto interna da universidade, dos professores, docentes, como externa, por parte dos políticos, principalmente das lideranças empresariais de Caxias, muito grande. Então o pessoal começou a perceber que havia uma integração, que havia uma confiabilidade, etc. e tal. E isso começou a dar ânimo e força para trabalhar. A gente já estava acostumado a trabalhar feito doido, desde o tempo de professor, não é? Então, na verdade, eu vou te dizer, partindo por um tempo, 2, 3 meses, eu não sabia o que era noite, o que era domingo, o que era sábado, o que era feriado, nada. Era trabalho, primeiro conquistando os professores, os funcionários, etc. E depois mostrando, fazendo com que a sociedade lá fora percebesse que a universidade era outra, que não podia ser mais aquela universidade desacreditada, e mais do que isso, massacrada muitas vezes por ignorância, mas massacrava. Não sabiam por que era. Por razões políticas, né, professor? Mas havia muita intromissão política, talvez tentando ajudar, talvez não. O fato é que a interferência era muito grande. E isso dificultava o trabalho. Mas graças a Deus conseguimos vencer. Os primeiros anos de 74, que foi quando eu assumi. Que foi o surgimento da fundação. Exatamente. O regime da fundação foi criado no fim de 73 e começo de 74 já funcionava o sistema fundacional, não é? E veja bem, isso é uma revolução, porque era uma coisa que ela vinha com uma associação mantenedora de 3 entidades, 4 entidades fortes, integradas, mas fortes, mas nada a ver com a fundação que envolvia municípios da região, e a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias, etc. Era uma outra realidade, um outro modelo, e que precisava se adaptar. Primeiro nós nos adaptarmos, eu como reitor, como administrador, porque naquele tempo, inclusive, o reitor era o presidente da fundação. Isso. Que é uma coisa complicada, mas graças a Deus e graças a tanta gente também, que eu nunca deixo de lembrar, conseguimos botar a linha certa, e aí começou o respeito de dentro do MEC. O MEC que fizeram a intervenção por isso, começou a perceber que a universidade não se considerava um brinquedo. Era uma coisa séria e se conseguiu os resultados.
E aí começou. Foram 3 mandatos, né, professor? 3 mandatos. E aí no começo do 4º. Era o problema dos mandatos também. Não é uma questão de que a gente quisesse continuar a ter mandato, mas o conselho diretor, que era um gato escaldado pelo que tinha acontecido no passado na história, tinha medo de que no começo, que ainda não tinha fundamentação, não tinha raiz, não tinha alicerce, pudesse, por qualquer coisa, não ter continuidade. E aí, na verdade, a gente foi para o sacrifício, que depois foi muito criticado, com razão, sem razão, não vou discutir, mas o sentido que eles davam ao conselho era este, o receio de que pudesse empacar de novo, que pudesse cair de novo. Regredir de novo. Tudo isso aí. Bom, o professor fica 9 anos na universidade, 9 não, 12 anos já. Não, 13 anos. 13 anos, Foi no início do 3 quarto mandatos, mandato. no início do 4º mandato, exatamente. Aí o professor sai da universidade e recebe um convite para atuar na área hospitalar, do Dr. Virvir Ramos, primeiro reitor da universidade. Você lembrou uma coisa muito importante e estranhamente importante, para mim também foi. Porque foi exatamente no ano seguinte, eu saí em 87, em 88, no fim de 87, começo de 88, recebi um convite do Dr. Virvir para ver se pudesse dar um pulo lá no hospital. Fui lá, como a gente se dava, quando ele foi reitor e eu fui ex-reitor. Aí ele me disse, falou da seguinte forma, eu vou te fazer um convite, como ele gostava de fazer. Um convite. Eu gostaria que você viesse trabalhar aqui, na direção do hospital, junto com os meus filhos. Seus filhos eram todos jovens, né? Você poderia ser um articulador, mas digo, não tem nenhuma, zero experiência, não é? Ele me disse, mas eu não quero nada extraordinário, eu quero que você venha fazer aqui o trabalho que você fez na universidade. Foi exatamente a resposta. O que você fez lá, eu quero que você consiga fazer aqui. Então vamos fazer o seguinte, para terminar, vamos fazer uma experiência por 2 anos, venha aqui por 2 anos, acertamos. Depois, se não der certo, eu vou para um lado, e combinamos assim. Até hoje eu estou ligado. Vai fazer 20 anos, né, professor? Foi em 88. 30 anos? 88? Vai fazer 30 anos. Só que depois, futuramente, aí é que está também, ele tinha interesse porque nós criamos a faculdade. Fátima, não é? Aí, uns anos depois, ele tinha paixão pela educação, sempre teve. Sempre foi um educador. Sempre teve. Aí, então, e tinha já uma escola de auxiliares de enfermagem funcionando lá. Então, ele queria, depois passou para a escola técnica, com o meu tempo já, do técnico para a faculdade. E era isso que ele desejava mesmo, a gente conseguia fazer. Veja bem que o professor criou, na verdade, dá para dizer assim, participou do movimento de 2 instituições de ensino superior em Caxias do Sul, além de atuar também na área hospitalar, né, professor? É uma história. Gente, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso encerrar, professor, sem dizer da relação que eu tenho com o professor, porque na vida de repórter, na vida de jornalista, há momentos críticos, né? A gente fica exposto, e foi no momento de exposição, não vou contar os detalhes, mas quem me acolheu para ir para a assessoria de imprensa da universidade foi o professor Vazato. Lá é 1975, 76. Depois retornei também outra vez, e sempre tive no professor assim um orientador, uma pessoa que me colocava no eixo, e até hoje continua sendo um grande conselheiro, um amigo. Eu digo sempre que é um segundo pai. Então, para mim, é uma alegria, professor, estar conversando com o senhor sobre esse título que o senhor recebeu nesses 125 anos da Câmara de Vereadores, que a gente está homenageando aqui através dessa figura ilustre, que é o professor Vazato. Muito obrigado, professor, pelo seu depoimento e pela sua história. Olha, eu fico mais uma vez muito comovido, porque não faz parte da minha maneira de ser buscar elogios ou honrarias, etc. e tal. Não faz parte.
Agora, o que me engrandece é quando me deixa por dentro satisfeito, alegre e feliz. O teu trabalho, você mencionou agora, você foi uma das pessoas que nos momentos difíceis, das necessidades de mais trabalho, menos trabalho, ou de mais isso, mais aquilo, fez parte das equipes, das várias equipes que trabalharam comigo. Então, se eu consegui fazer alguma coisa por Caxias, primeiro, é porque Caxias me acolheu. Era uma obrigação fazer. Segundo, porque era uma honra poder trabalhar em benefício de uma cidade que se destaca na história do Brasil e se destaca na forma de ser do nosso Estado. Então você passou a fazer parte dessa organização. E em quarto lugar, é que todo mundo que consegue fazer o que gosta, na verdade, ele faz isso com prazer e está sempre bem. Eu fico feliz, quero agradecer a oportunidade que eu tive aqui mais uma vez de conversar contigo e com os espectadores da TV Câmara aqui, que sempre são coisas da comunidade que a gente precisa valorizar, precisa prestigiar e precisa engrandecê-las, porque a gente engrandece juntamente com eles. Perfeito. Gente, um abraço, obrigado, professor. Até o próximo programa 125 anos da Câmara de Vereadores. Homenagem 125.